A paz do Senhor, juvenis. Tudo bom com vocês? Bom, hoje, lição 12, um tema muito interessante. E eu gostaria de saber quem de vocês aí já estudou a lição, já está com a sua revista na mão, já está com a Bíblia na mão, para nós iniciarmos mais um EBD neste domingo, Dia do Senhor. E hoje é um dia muito especial. Hoje eu tenho aqui um convidado de honra, alguém que é um irmão para mim, muito especial, um parceiro, um homem de Deus, um profeta. Ele é profeta. Né? Ao contrário da lição que estudaremos hoje, né, sobre os falsos profetas, ele é um verdadeiro profeta de Deus, um servo de Deus. E aí, quem vocês pensam que é? Quem vocês acham que é? Fala aí no chat. Ah, eu acho que é fulano de tal, eu acho que é Beltrano. E aí? Fala pra gente. Comenta aí no chat, pessoal. Vou dar uma dica, hein? Ele é um excelente violonista, hein? Diz aí pra mim, quem vocês acham que é? A paz do Senhor, juvenis. Eis-me aqui. Né, ele falou tão bem de mim, falou tantas coisas que nem eu sabia que eu era isso tudo, né? Mas assim, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Tá ministrando essa aula aqui sobre aula 12, né, sobre os falsos profetas, ao lado do Alan, que é meu amigo, né, o consolador, que tem essa voz imponente, né, ele que muito nos agracia com suas atuações no teatro, ele que é o pai do sábio, o pai do Augusto, o mais inteligente de toda essa geração. O mais sábio. O mais sábio de todos. Então, vamos iniciar a nossa aula, vamos fazer uma oração para que Deus possa falar aos nossos corações, possa ministrar e nos usar aqui, que Ele possa ter misericórdia de nossas vidas e assim o nome dEle ser glorificado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pode orar, Lucas. Amém. Senhor, nós glorificamos a Ti, nós Te bendizemos, Pai, por mais esta manhã na Tua presença, Pai, que as Tuas misericórdias se renovam em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder aprender mais de Ti, aprender da Tua palavra, daquilo que o Senhor nos deixou, os ensinamentos que o Senhor tem para nós. Senhor, fala aos nossos corações, ministra, meu Deus, aos nossos corações, pois é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, juvenis, lição 12, penúltima lição desse trimestre de 2023, primeiro trimestre, finalizando já, graças a Deus, né, com o tema A Igreja e os Falsos Profetas, hein? Tema bacana, hein, Lucas? Tema pertinente, né? Muito pertinente, né? Foi falado na época de Jesus, mas atualmente, nos nossos dias, nós temos que estar mais atentos ainda. Nós vamos falar aqui na aula que na igreja primitiva os falsos profetas já estavam presentes. Sim, já estavam presentes. Né? E hoje, nos dias de hoje, não é diferente, né? Não é diferente. Então, eu vou começar aqui com o texto áureo da nossa lição, que está lá em Mateus 7,15, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Agora eu vou pedir para o nosso professor Lucas Vanzelé fazer a leitura bíblica em classe. Vamos lá. Nós vamos ler Mateus 7, a partir do versículo 15 em diante. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, de toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora vamos ler Romanos 16, a partir do versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Segundo Pedro 2 agora. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade.
E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Glórias a Deus, né, por Aleluia. sua palavra. Né, temos aí 3 textos em que o próprio Jesus fala ali em Mateus, Paulo, Romanos, e Pedro também, né, escreve, é uma carta, né, à igreja. E o objetivo da nossa aula de hoje, né, é explicar um pouco para vocês quem são esses falsos profetas e, de alguma maneira, né, demonstrar as características que os falsos profetas têm, como também como lidar, né, como que nós O que fazer? cristãos, né, o que fazer, como lidar com os falsos profetas, né? Esse é o conteúdo que a gente vai tentar passar para vocês na aula de hoje. Amém? Amém. Então vamos lá. Primeiro eu queria, juntamente com o professor Vanzelé, citar, né, ali as características, né, dos falsos profetas. Né, no texto que nós lemos, né, que nos chamou a atenção, ali quando Jesus fala, né, que os falsos profetas, Ele faz uma comparação, né? entre lobos e ovelhas. Então, eles vêm vestidos como os lobos, mas interiormente São. não, eles vêm vestidos como ovelhas e mais interiormente são como lobos, né? Porque cada um desses animais tem características específicas. Exato. Né? E na nossa lição, no nosso livrinho aqui da lição, dá características que cada um desses animais tem. Vou falar aqui ela um pouco Pode sobre falar o lobo, por exemplo. O lobo, ele é um animal pequeno, né? É um animal selvagem, ele não vive em grandes grupos, ele caça sozinho ou em dupla, ele é carnívoro, são caçadores oportunistas, têm astúcia, força e inteligência, e são conhecidos por atacar rebanhos. Ó, isso daqui é importante, são conhecidos por atacar rebanhos. Olha só a característica, hein, que Jesus usou. Agora as ovelhas, né? As ovelhas são mamíferos quadrúpedes, geralmente são domesticadas, né? Precisam de alguém ali para cuidar delas. Elas são herbívoras, são animais sensíveis e inteligentes, possuem um temperamento calmo, possuem uma excelente memória, são capazes de diferenciar expressões de outras espécies, são sociáveis, isto é, andam em grupo, e também preferem lugares silenciosos e pacíficos. Né? Mas a chave da questão aí é que aqui na Bíblia fala, né, em Mateus 7,15, que os falsos profetas são como ovelhas, né? Só que na verdade eles são lobos. Eles tentam se passar por ovelhas, né, Alan? É um fingimento. Eu fiquei aqui reflexivo, eu queria refletir juntamente com vocês nessa manhã. Por que será que Jesus chamou os falsos profetas de lobos com aparência de ovelhas? E aí, será? por que será? É devido às características que nós acabamos de falar, né? O lobo, ele muito provavelmente, né? O Jesus quis citar isso porque na época devia ser os animais que existiam lá na época. Na região deles, né? Na região, né? E Jesus, ele sempre ele ensinava, né, os seus discípulos, os seus alunos, por parábolas, ou então com analogias. E a analogia que ele fez ali, muito provavelmente, era com os animais existentes na época, né? Que havia muitos pastores de ovelhas, que os pastores protegiam as ovelhas dos lobos. Né? Que é o que atacavam as ovelhas naquela época. Sim. Então, tá aí, né, a reflexão. Por que Jesus chamou os falsos profetas de lobos? Né? E introduzindo aqui a nossa lição, nós vamos falar um pouco sobre os falsos profetas. Né? O falso profeta, ele é um termo já utilizado no Antigo Testamento, né? Ele era usado para pessoas que diziam estar entregando algo do Deus de Israel, né? Quando, na verdade, não era. Era algo do interesse próprio dele, da mente dele. Também, né, é aplicado para os profetas dos falsos deuses, né? Então a gente poderia falar que existiam, digamos, duas características de falsos profetas. Os que se diziam profetas do Deus de Israel, o Deus que a gente serve, e os profetas dos falsos deuses. Exatamente. Tentando confundir, tirar a imagem do nosso Senhor, que é soberano, e falar de outros deuses, né? Já no Novo Testamento, o conceito de falso profeta, ele passou a se referir
as pessoas que pregavam ensinos contrários à palavra de Deus, né? Sim. Os falsos profetas, como nós falamos aqui no início da aula, eles estão presentes na nossa sociedade até hoje. Não foi só na igreja primitiva, né? Eles estão presentes até hoje. Eles ensinam a Bíblia de forma incorreta. Como assim incorreta? Eles querem descaracterizar o Evangelho de Cristo, né? Nós temos as sã doutrinas que estão ali na Bíblia e eles querem pregar de uma forma em que eles são contrários a essas doutrinas. Sim. Eles pregam doutrinas antibíblicas, né? E eles possuem, às vezes, esses falsos profetas da sociedade de hoje, muitos seguidores. E é o que mais tem. Se você for olhar redes sociais, YouTube, você pode ver, assim, ao longo da aula nós vamos saber como identificar falsos profetas. E aí vocês já vão ter uma noção melhor de quem poderiam ser esses falsos profetas. Vocês vão saber analisar. Exatamente. Mas vocês podem ver, vocês vão reparar, geralmente tem muitos seguidores, geralmente falam também o que as pessoas querem ouvir. Né? São eloquentes, são na eloquentes, fala, né? sabem falar bem, né? São intelectos, né? Sabem falar bonito, têm palavras bonitas e que atraem as pessoas. Né? Essa é uma característica dos falsos profetas. Mas um ponto na lição aqui que a gente precisa chamar a atenção, né? Com o cuidado que nós temos que ter com certos pregadores, certos mestres, né? Que nós, às vezes, seguimos até mesmo nas redes sociais, Sim. né? A gente tem que ter muito cuidado para não sair seguindo qualquer pessoa que, às vezes, vamos dizer assim, ele é um erudito, né? O que é erudito? O erudito ele tem muito ensinamento, ele tem muito conhecimento, né? Mas, muitas das vezes, ali, ele tem um viés ideológico ou um viés teológico que vai contra as Escrituras. Então, o que ele prega, muitas vezes, que às vezes bem falado, bem Sim. dito, é até bonito se ouvir, mas na verdade é uma grande mentira. Outra coisa também que, né? que a gente pode falar é que muitas vezes o evangelho deve... Quem é o centro da pregação quando for falar de Jesus? É Jesus. Né? Quando formos pregar, anunciar o evangelho, ele é o centro. Ele que deve ser exaltado, toda a honra e toda a glória a ele. Glória Muitas a Deus. vezes esses pregadores, esses falsos profetas, como pode dizer, eles tentam pregar e falar colocando nós como o centro da vontade de Deus, como se nós fôssemos, digamos, dignos de alguma coisa, de que Deus faz tudo assim, em nosso favor. Como pode dizer? Que Deus depende da gente. Enfim, existem diversos pregadores por aí. Né? Mas são aquelas mensagens de autoajuda, né? Os autossuficiência. coaches da vida, né? Os autoajuda, vocês vão saber aí quem são. Vocês são espertos. Assim, fica aí, né, a grande importância de sempre dar ouvido à voz do pastor da sua igreja, né, a sua liderança, né, sempre escutar conselhos da sua liderança e, obviamente, né, serem assíduos aqui na nossa EBD. É isso aí, aqui tem ensinamento, o maná do céu para vocês. Glória a Deus. Glória. Então vamos lá para o tópico 1, né, lobos com aparência de ovelhas. E aí, professor Lucas, o que Jesus alertou, né, ali os discípulos dele acerca dos falsos profetas? Então, foi como a gente leu no capítulo 7 de Mateus, e no versículo 15, né? Ele fala que eles vêm até nós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que isso quer dizer? Eles vestem uma capa de algo que eles não são. Eles querem parecer algo que eles não são. Muitas vezes eles querem... Acho que a intenção principal deles, com certeza, é tirar o máximo de pessoas de dentro das igrejas, deturpar com ideologias erradas, ideologias satânicas, como diz o pastor, que assim, vem vestidas de algo bom, de algo espiritual, mas que, na verdade, quem conhece a palavra, quem entende a palavra, quem é doutrinado verdadeiramente, biblicamente, sabe que não é bem assim. Então, eles tentam parecer algo que não são. Não sei se eu poderia dizer aqui santo do palco, né? Mas não... Pode-se fazer uma analogia, né, a esse dito popular, mas assim, nós como cristãos, nós devemos estar atentos a isso, né? Sim. Pois muitas das vezes esses falsos profetas, aparentemente eles são inofensivos. Quem olha pensa assim, não, são pessoas boas, idôneas, né, idôneas, mas como ali as características nós citamos os lobos, né, eles possuem uma natureza feroz,
né, de atacar, eles querem consumir a carne, eles pregam muitas das vezes aquilo que é a vontade deles, é a vontade carnal deles, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Sim. Agora no tópico 2, professor Lucas, os falsos profetas na igreja primitiva. Então, E aí? desde aquela época, desde quando Jesus esteve aqui na Terra, já existiam os falsos profetas, né? E eles ensinavam heresias, e como eu falei, eles tentavam, né? E conseguiam, né? Infelizmente conseguiam fazer os cristãos se desviarem da fé verdadeira. Isso está relatado ali em Tito 1,16. Você pode ler para a gente aí, Tito 1,16? Só um minutinho que eu vou abrir aqui a palavra do Senhor. E o que diz lá, o professor Lucas, em Tito 1,16? Em Tito 1,16 diz bem assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as boas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados por toda boa obra. Então, assim, por mais que eles façam boas obras, né, eles serão reprovados, eles são reprovados, e eles são abomináveis aos olhos do Senhor. Ou seja, né, eles confessam a Deus, ou seja, eles confessam que conhecem a Deus, que conhecem a palavra, mas negam com as boas obras. Mas eles negam a Deus através das obras deles, né? E o que eles fazem mais? Eles ensinam heresias, fazendo cristãos se desviarem da fé. Isso está lá em Judas 1,14, 1,4. Você pode ler para a gente? Claro, só um instante. Em Judas 1,4 fala assim: porque se introduziram furtivamente alguns. Vocês sabem o que é furtivamente? É de uma maneira, digamos assim, igual um espião faz. Eles entram no sapatinho ali sem ninguém perceber, furtivamente. Os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ou seja, né, ensinando heresias. O que é uma heresia? Diz pra gente aí, professor Lucas, o que seria uma heresia? A heresia é uma deturpação do evangelho. Eu creio assim, no meu entendimento, vou ficar com as minhas palavras. Pregam o evangelho, mas distorcem o que não pode ser mudado, né? A falsa verdade. A falsa verdade, né? Pregam... A heresia nada mais é do que um desvio da doutrina da verdade biblicamente revelada, ou uma visão equivocada das Escrituras, né? Sim. Em síntese, né? Então aí existem, vamos falar de hoje em dia, existem teólogos, né? Existem muitos estudiosos que estudam, né, a Bíblia, estudam livros, né, enfim, a palavra de Deus, e acabam tendo um entendimento de acordo com o seu viés, né, de acordo com suas ideologias, e podem entender, né, para um lado ou para o outro, para um pensamento que eles têm ou não, e aí começam a pregar em cima daquilo que eles acham que é o certo, não do que é o que o Evangelho prega. E isso daí são heresias. E aí nessas heresias vão levando um monte junto, né, aqueles que seguem eles, e aí almas e almas são perdidas para o inferno devido às ideologias erradas que entram no coração dessas pessoas. Um ponto importante também que vale ressaltar é que os próprios apóstolos, né, de Jesus, eles tiveram de enfrentar esses falsos profetas, né? Lá em 2 Pedro 2,1, se você puder ler aí para a gente, professor Lucas, é relatado essa luta dos apóstolos com esses falsos profetas. Você pode ler para a gente? Em 2 Pedro 2,1 fala o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Né? Foi como eu falei, de acordo com o que eles vão pregando, eles vão trazendo perdição, almas vão para o inferno, né? E aí o estrago é feito. E o que é interessante que a palavra fala ali, encobertamente. Encobertamente. O que é encobertamente? Eles se baseiam em algo. Assim, a Bíblia diz que a letra mata, então você não pode seguir o que está escrito, mas sim o que vem do Espírito Santo. Isso é uma heresia, isso é uma falsa verdade. Sim. Porque nós aprendemos o quê? Que a palavra de Deus ela é suprema, a supremacia da palavra. Então, ou seja, é se baseado num texto fora de contexto. Exatamente. Que ele traz uma heresia para dentro da igreja. Porque o que muitos fazem também é pegar textos isolados, né, da palavra de Deus,
e interpretar o seu bel interpretar prazer. sobre o que acha que é correto. Então, por exemplo, pessoas, digamos assim, né, homossexuais, tentam encontrar brechas na palavra de Deus, pegam textos isolados fora do contexto para justificar algo que querem ser, que querem praticar, e isso é uma heresia. Sim. E na época dos apóstolos, eles tiveram um grande esforço para corrigir esses ensinamentos, né, dos falsos profetas. Isso aí é evidenciado ali nas cartas de que Paulo escreveu e João, que eles tiveram um grande esforço para corrigir ali o estrago que os falsos profetas fizeram à sã doutrina, né? Sim. Ali em 2 Coríntios, aos Gálatas, né? Em 1 João também, 4:1, é relatado, né? Essa luta e grande esforço que os apóstolos tiveram, né? Para corrigir o ensinamento, vou fala que você falou do pastor Jairo, né? Demoníaco, né? Satânico, que os falsos profetas trouxeram, né? Às igrejas ali. Sim. O que eles pregavam ali naquela época, né? Na igreja primitiva? Eles ensinavam, posso falar, eles ensinavam sobre a prática judaizante. O que isso quer dizer? Eles afirmavam que todos os cristãos tinham que obedecer a todos os ritos da fé judaica e guardar a lei de Moisés. Eles praticavam a idolatria, a imoralidade sexual e a negação de que Jesus Cristo veio em carne. Eles acreditam que Jesus ainda virá. Né? A primeira vinda de Jesus ainda acontecerá. Eles não creem de que Jesus... A vinda do Messias. Exatamente. E tudo isso pode ser encontrado na palavra do Senhor. Né? Em 1 Timóteo 6... Tito, 1 João, 2 João, só vocês lerem aí, está na lição de vocês. Vamos lá, legal. Vamos para o terceiro ponto agora. Agora é muito importante. Agora é muito importante, prestem bastante atenção nesse tópico. Né? Vocês vão saber identificar os falsos profetas, né? E aí? A identidade dos falsos profetas. Como que eu vou identificar um falso profeta? A Bíblia ensina a gente a identificar um falso profeta. E fala aí para mim, Lucas, qual que é uma característica que a gente pode identificar aí um falso profeta? Os caras sabem argumentar, né? Eles sabem Boa argumentação. O cara fala, você olha assim, rapaz, esse cara é entendido. Eles não gaguejam nada, igual o nosso pastor Jairo. Você vê que o pastor Jairo gagueja pra caramba, né? Eles falam direitinho, eles falam bonitinho, palavras bonitas que convencem qualquer um. Mas cheias de heresias e falsas verdades. Exatamente. Né? Uma coisa interessante também a boa argumentação, a gente está falando da oratória, né? Um outro ponto também que eles promovem, dissensões na igreja. Ou seja, vamos dar um exemplo fictício aqui. O pastor Jairo trouxe um ensino, né, ali para a igreja, expositivo sobre os dons espirituais. Os dons são assim, 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 assim. Aí vem um falso profeta, sorrateiramente fala, não, isso aí que ele pregou aí está errado. Os dons já cessaram. Assim, 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 os dons já cessaram, isso não existe mais, isso foi só para o Pentecostes, isso ficou só nos apóstolos, isso não existe mais. Então, ou seja, ele criou uma dissensão na igreja. Ele distorceu, ele dividiu a igreja. Isso. Né? Por quê? Porque ele tem uma boa oratória, e pela boa oratória que ele tem, as pessoas veem nele uma pessoa que é entendido, que é sábio, e com isso ele se aproveita e ele promove dissensão dentro da igreja. Outra coisa também que eles fazem, eles pervertem a doutrina. A pregação deles, às vezes, até parece com a palavra, mas, na verdade, é contra as Escrituras. Isso exatamente, né? Perverter a doutrina, né? Como nós falamos ali no tópico da igreja primitiva. Eles pregavam coisas que estavam contrárias ao evangelho de Cristo, ao que Cristo pregava. Então, Paulo ali, a igreja estava tendo pecados sexuais, né, pecados de idolatria, e Paulo, em suas cartas, ele teve que corrigir tudo isso nas igrejas. Né? Um outro ponto também que a gente pode identificar, a gente pode falar de como identificar um falso profeta, eles servem sempre aos seus próprios interesses. Sim. Mas como assim? Né? A gente falou aqui que eles têm boa argumentação, eles promovem dissensões e eles pervertem a doutrina. E como que dentro disso tudo eles conseguem servir aos seus próprios interesses? Ou seja, eles têm os pecados deles que eles não querem abrir mão. Sim. Então, falsamente, eles se embasam, às vezes, em textos isolados.
em textos fora de contexto, e fala, não, isso aqui não tem problema, você pode beber, você pode tomar um vinhozinho, você pode tomar uma cervejinha. Esses dias, eu estava navegando nas redes sociais, professor Lucas, e eu vi uma postagem de uma pessoa que ela repostou, né, uma coisa sobre o carnaval. Né? No carnaval, Sim. Nós tivemos agora a festa de carnaval, e assim, o mundo deu o recado dele, o diabo deu o recado dele, bem explícito ali, para todo mundo ver, só viu quem não quis. Dali o diabo arrastando Jesus e Jesus sendo derrotado pelo diabo. Né? E a pessoa postou esse stories de uma pessoa que ela seguia lá. Eu cliquei em cima para ver, né? Porque eu também não achei certo, né? A questão, eu achei assim, uma afronta a Cristo, uma afronta a Deus, ao nosso Salvador. E a pessoa falava, né? É assim que eles querem ver Cristo, é assim que o mundo vê. Isso aí tá. E ele falou justamente isso. Ele falou uma grande verdade no início. É o recado que o mundo está dando. É o recado que o diabo está dando para a igreja, né? Que é isso que eles querem que aconteça. Né? Quem foi lá no carnaval e aplaudiu isso está apoiando isso. Aí, até aí tudo bem, está tudo certo. Aí foi seguindo lá, aí ele abriu uma caixinha de perguntas, as pessoas iam perguntando para ele. Perguntando para ele, você é de qual igreja? Ele, eu não sou de nenhuma igreja. Eu sou cristão. As pessoas têm dificuldade de entender o que é ser cristão. Porque, para ele, cristão é a pessoa que acredita em Cristo e que lê a palavra. Mas isso não é suficiente. Porque nós tivemos uma aula, inclusive foi a terceira aula desse trimestre, que foi falar sobre uma igreja relevante. Sim. Nós falamos sobre os desigrejados. E essa pessoa que estava falando ali sobre Cristo, até ele tinha uma oratória muito boa, né? Ele tinha uma argumentação muito boa. Ele falando, eu não preciso estar numa igreja para estar em comunhão com Cristo. Olha só a mentira. Você vê, né? Olha só a mentira, porque a palavra fala, ó, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. Que os irmãos vivam em união. Então, ou seja, ele está pregando ali uma heresia. Sim. Aí, outra pergunta que ele foi responder, a pessoa perguntou para ele, você não congrega na minha igreja, mas e a comunhão com os irmãos? Ele, e essa comunhão entre eu e você? Eu não estou aqui falando com você? Existe comunhão? E não tinha comunhão, porque ele estava discutindo com a pessoa que mandou uma caixa de pergunta para ele. Então, ou seja, mais uma heresia. Eles distorcem a palavra para encobertar algo que eles querem viver. Não. Aí, e nisso foi seguindo as perguntas e fez uma pergunta que ali, para mim, foi o ápice de ver, assim, esse cara é um falso profeta, esse cara, ele é fala agora, eu sou um filho do diabo, que vai levar muita gente para o inferno. Perguntaram para ele, é pecado beber? Ele, gente, vocês acham que eu sou uma pessoa normal? Que ser cristão é uma pessoa normal. Eu tomo meu vinho, eu bebo minha cervejinha, eu me divirto com meus amigos. Eu só faço o seguinte, eu não vou me embebedar, porque a palavra diz que a gente não pode se embebedar. Sim. Eu falei, olha só, olha para quem segue. E eu olhei assim, ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Falei, meu Deus do céu, 1 milhão de pessoas seguindo essa pessoa, vendo os conselhos de um falso profeta. Ele está levando mais de 1 milhão de pessoas que, se acreditarem e seguirem o que ele está falando, para o inferno. Então, volta lá o que nós falamos no início. Muito cuidado com esses pregadores, com esses mestres que nós seguimos nas redes sociais. Porque a pessoa que estava postando lá, eu vi que é uma seguidora nata dele, que reposta as coisas que ele vai falando. E, Alan, sobre isso daqui de distorcer a doutrina, de falar o que é contra as Escrituras. A gente está dando aqui, né, a Bíblia fala alguns pontos para identificar os falsos profetas, mas, por exemplo, acerca disso, a gente também tem que ter o conhecimento na palavra. Exato. Porque se a gente não tem o conhecimento na palavra, e ele está falando ali, o que teoricamente é em cima da palavra, a gente não tem entendimento, a gente é facilmente levado, entendeu? Então a gente tem que ter a nossa leitura devocional, a gente tem que ler as Escrituras. Aí é importante. Nós temos que orar ao Senhor, pedir para Ele nos revelar, né, para a gente ter um entendimento das Escrituras verdadeiramente, que Ele fale conosco, né, através da palavra. Então, assim, para a gente ficar assim, vacinado contra esses falsos profetas que tentam perverter a doutrina, a gente também tem que estar ligado na Bíblia. A gente tem que ser conhecedor da palavra. Assim, só fechando essa parte de serve ao seu próprio interesse,
É o exemplo que eu dei, né? Essa pessoa, ele só queria servir os próprios interesses dele. Ele não queria abrir mão dos pecados dele. Ele falou que não reuniu em igreja nenhuma porque ele teve decepções. Ou seja, essas decepções dele, muito provavelmente, é porque ele foi confrontado dos pecados dele, não quis abrir mão, e por isso ele saiu. Aí ele falou, não, eu vou dar uma aqui de cristão e vou mostrar para todo mundo que dá para ser cristão sem estar na igreja, sem ter uma liderança, sem ser supervisionado. É só a palavra que basta. E isso é uma grande mentira. Sim. Né? Agora, um outro ponto agora também, hein, sobre o que os falsos profetas podem fazer, né? E eles podem realizar sinais e milagres, olha isso, hein? É curioso isso. E aí, como é que isso... E eu acho que esse é a chave, né? Assim, eu diria que a principal artimanha, assim, né, dos falsos profetas que também podem realizar sinais e milagres, dificilmente eles são descobertos. Porque engana qualquer um, né? Assim, que não tiver ligado, que não tiver, né, cheio do Espírito Santo. Porque eu creio também que o Espírito Santo ele testifica em nossos corações. Sim. Ele nos dá o discernimento acerca daquilo que realmente é de Deus, aquilo que realmente vem do Espírito Santo. Os enganadores, eles podem fazer, como você citou aí, prodígios, maravilhas. Mas eles não possuem um relacionamento com Jesus. Não possuem. Isso está relatado ali em Mateus 7, do 22 ao 23. Você pode ler para a gente? Só um instante, professor Alain. Lê para a gente. Olha que forte. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos os demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí o Senhor vai falar, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha isso. Então eles vão realizar as obras do Senhor, vão orar para um cego, o cego pode enxergar. Vão profetizar, vão revelar a sua vida. Vão expulsar os demônios no nome de Jesus, porque na verdade quem tem o poder é o nome de Jesus. Mas vai chegar no dia do juízo, né? O dia que o Senhor voltar, e aí eles vão falar, não profetizamos nós em seu nome, né? Não expulsamos os demônios, o Senhor vai falar, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade, ou seja, continuaram numa vida de pecado. Isso aí. Um outro ponto é, os falsos profetas sempre vão visar o lucro. Isso daí a gente tem que ficar, tudo, né? Na verdade, tudo que a gente fala que a gente tem que ficar esperto, mas na verdade são pontos assim muito cruciais para a gente ficar atento e analisar acerca de quem a gente tem ouvido, quais pregações temos ouvido, quais pastores, quais as verdadeiras motivações, né? Às vezes eu reparo assim, eu vejo uns vídeos de uns pregadores, né? Quem sou eu para julgar, né? Mas assim, as pessoas muito bem vestidas, às vezes só falam, profetizam, e às vezes vão profetizar para a vida de alguma pessoa, só falam de prosperidade, só falam, você vai ser um empresário, olha, você vai ser muito rico, olha, Deus está te dando tantos imóveis, tantas casas, mas assim... Não que Deus não possa dar, não que Deus não possa fazer. Mas não é a prioridade. Mas não é a prioridade dele, exatamente isso. É porque eu tenho um pregador que eu assisto, vejo uns vídeos na internet, e toda vez que ele vai profetizar algo é só relacionado a isso, só prosperidade. Finanças, eu não vejo ele falando, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ganhar 1 milhão de almas para Cristo. Enfim, eu não vejo. Então, assim, isso daqui é muito pertinente de falar. A pregação nunca é, como diz a palavra, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Sim. E as demais coisas serão acrescentadas. Não. Já são as demais coisas. Eles querem pegar o ministério cristão e transformar em negócios comerciais. É isso que eles querem. Porque eles também sabem que falar de dinheiro mexe com as pessoas. Hoje as pessoas são encegueiradas por dinheiro, né? O mundo é capitalista e assim, a gente depende de Deus, Deus que dá o nosso sustento, mas a gente precisa fazer qualquer coisa, é dinheiro. Então as pessoas acabam focando muito no dinheiro, em como conseguir o dinheiro e às vezes você vai falar com uma pessoa assim, você está precisando de um motivo de oração? Tô sim, eu quero que você ore para Deus prosperar minha vida, para Deus abrir uma porta de emprego. Assim, e você pode ver que se você for botar dentro dos tops pedidos de oração, geralmente a vida financeira está ali em cima, entendeu? Então, como eles sabem que isso é uma coisa que mexe com as pessoas, é uma necessidade, então eles focam bastante nisso também, se aproveitam. Um outro ponto, né, que nós vamos citar por último aqui, para identificar um falso profeta, né, eles negam a redenção do Senhor Jesus. Né? Eles ensinam doutrinas destruidoras e falsas.
rejeitando o mestre que o salvou. Meu Deus, isso é Eu forte. queria citar uma vez eu vi numa pregação, aí o pregador falando sobre a oração do Pai Nosso. Sim. Né? E quem ensinou a orar o Pai Nosso Foi foi o próprio o Jesus. nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando chegava na parte que falava perdoai aqueles que nos têm ofendido. Ele falou, isso aqui está errado. Se eu fosse Jesus, eu tirava isso da oração. Aquilo para mim acabou. Desde então, falou, nunca mais Já vejo não nada, vou mais ver pregação nunca mais dele. vejo nada, pregação nenhuma desse camarada aqui, porque aquilo para mim foi uma negação daquilo que Cristo ensinou. Aquilo foi, para mim, antibíblico, foi algo que quem crê e seguir aquilo ali vai para o inferno. E olha o que fala em 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, assim, todos aqueles que negam a Jesus têm o espírito do anticristo. Né? É forte falar essa palavra, né? Porque a Bíblia fala que quando estivesse próximo da vinda de Jesus, né, o anticristo viria, mas o espírito do anticristo já está entre nós. Né? E aqueles que negam a Jesus têm o espírito do anticristo. Então aqui fala, né? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Muito forte. Então os Muito falsos forte. profetas, eles têm o espírito do anticristo. Eu tenho esse entendimento. Sim, e se você nega a Cristo, você nega o Pai e o Filho. Sim. Automaticamente. Vamos lá. Tópico 4. Agora que a gente já aprendeu a identificar Os falsos. os falsos profetas, agora a gente vai saber o que fazer quando a gente encontrar um falso profeta. Como lidar, né, com o Como falso que a gente profeta? vai lidar com esses lobos em pele de ovelha aí? Bom, né, qualquer um que se apresenta como profeta, né, como pregador, ou mestre das Sagradas Escrituras, né, ele sempre deve ter o seu ensino analisado. Por quê? Né, e ver se tem como referência a verdadeira palavra de Deus. Está a importância que o Lucas falou, de nós conhecermos a palavra. Porque é conhecendo a palavra e analisando o que está sendo pregado por esse profeta, por esse pregador, por esse mestre, que nós vamos tirar a conclusão de que se ele é realmente um profeta ou se ele é um falso profeta, né? E como fala em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, olha. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, veja bem, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem sido anunciado, já tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldito. Exato. Então, às vezes, pode vir até um anjo, né? Às vezes pode vir um demônio ali, tentar se passar por um anjo do Senhor e tentar falar algo que até... Rapaz, o diabo Pode é até, astuto, rapaz. O diabo é astuto. Então, tudo que é contra o evangelho é amaldiçoado. Seja Não, anátema. a gente chegou num nível hoje de que, irmão, se nós não estivermos firmados na palavra, conhecendo a palavra, nós seremos enganados. Temos que pedir muita sabedoria ao Senhor. Muita sabedoria de Deus. Assim, no top 1 da sua oração, você tem que colocar lá, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, Pai, para compreender, para enfrentar esses tempos em que muitos enganadores existem por aí, têm tentado tirar as ovelhas de dentro do aprisco e matá-las. Né? Nós temos que pedir muita sabedoria ao Senhor. Exatamente. Mas Cristo, ele nos deixou preparados. Jesus, para mim, aqui, ele foi categórico. Quando ele disse que a verdadeira essência e identidade de uma pessoa é revelada por quê? Pelas suas obras. Então, ele fala lá em Mateus 7, do 16 ao 17. Pode ler para a gente? Ó, vou ler para vocês. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Está bem claro aqui na palavra, né? Mais na frente, no 19, ele fala, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Ou seja, né, você conhece um profeta, um falso profeta, pelo quê? Pelo fruto que ele dá. Pelos seus frutos das suas obras. Ou seja, é um camarada que prega há não sei quantos anos. Quantas pessoas ele trouxe a Cristo? Sim. Quantas pessoas, né, foram curadas, foram libertas? O ministério desse né? rapaz. A igreja desse profeta, ela cresce. Uhum. Tem muita gente entrando. Muita tem gente pessoas saindo. que vão sair. Né? Quais são os frutos que ele tem colocado? Né? Ele é um crente piedoso, que ajuda os irmãos, que ama os irmãos.
ele aceita a repreensão, ele repreende Como ele se de forma porta, correta. né, diante da igreja, né? Ele exorta a sua igreja, né? Ou passa a mão, tenta, né, aceitar pecado dentro da sua igreja. Ele é conivente com tudo que desagrada ao Senhor. Enfim, Exatamente. então, tem que analisar também isso aí. E aqui fala, né, em Mateus 3:8, né, quem é verdadeiramente servo de Deus vai produzir bons frutos em sua vida. O servo de Deus, ele é caridoso, ele é evangelista, ele leva pessoas a Cristo. Olha que interessante, o que o versículo 8 diz? Produz frutos dignos de arrependimento. Exatamente. Então, ou seja, o profeta verdadeiro, quando ele lança uma palavra, às vezes até quando ele exorta com amor, e aquela exortação que ele fez com amor, ele leva a pessoa ao profundo arrependimento, aquela pessoa se arrepende de seus pecados, ela passa a confessar e ela passa a não mais cometer aqueles pecados. Então, ela é liberta daquele pecado e esse profeta ele ganhou o quê? Uma alma para Cristo, que vai entrar no mesmo ciclo, que vai incentivar as pessoas a deixarem a sua vida de pecado e virem a Cristo. Então, ou seja, ele gerou um bom fruto. Um bom fruto. E outra coisa que a gente havia falado sobre, muitas vezes, os falsos profetas passarem a mão na cabeça, né, das ovelhas. Quantas vezes aqui, né, nós sabemos, quantas vezes nós somos confrontados pelos nossos pastores, e muitas vezes com palavras que são duras de ouvir, palavras que nós não gostamos de ouvir, mas que são necessárias. Um falso profeta não faz isso. Ele quer mesmo que as ovelhas não criem nenhuma desavença com ele, para que ele tenha domínio sobre todas elas, né, e não confronta sobre os pecados, não exorta. Então, assim, as palavras, né, a confrontação do pecado, a exortação do pecado, e até mesmo o jeito que fala, às vezes é muito ríspido, enfim. Eu creio que isso também denuncia ali um falso profeta de um verdadeiro pastor, um pastor de um rebanho, né, de uma igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, né, ela diz que os falsos profetas não devem ser tolerados dentro da igreja. De forma E que os servos devem se afastar deles. Então, quando você identificar um falso profeta, se afaste dele imediatamente, irmãos. Se afaste imediatamente, porque ele vai trazer um prejuízo seríssimo para a sua vida espiritual, para a sua família, e quem sabe até te tornar, às vezes, um desigrejado, como esse rapaz que eu citei estava tornando muitas pessoas como desigrejado, porque muitos estavam seguindo o exemplo dele, de não ir numa igreja, não ter comunhão com ninguém, né? A Bíblia diz que os falsos profetas, eles não devem ser tolerados dentro da igreja, e que os servos de Deus devem se afastar deles, né? E isso está relatado ali em Romanos 16, no versículo 17, diz bem assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, a si mesmo. Exato. E com suaves palavras, que eu acabei de falar ali, e lisonjas enganam os corações dos simples. Então é aquilo que eu falei. Às vezes vem com palavras mansas, mas para enganar, entendeu? Para deixar ele por perto, para ter o controle sobre essas pessoas. E, assim, para fechar com chave de ouro esse tópico, né? Qual é a melhor forma da gente se prevenir contra o ensino enganoso desses falsos profetas? É conhecendo profundamente a palavra de Deus. Isso aí. Está lá em Efésios 4, do 13 ao 15. Somente, irmãos, conhecendo a palavra de Deus, que nós teremos a capacidade de não sermos influenciados pelo ensino enganoso, pelo falso ensino desses falsos profetas. Você pode ler para a gente ali em Efésios 4:13? Efésios 4:13 diz o seguinte: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. A gente não pode ser como assim, uma folha ao vento. A gente tem que ser assim com o Espírito Santo, mas não acerca da doutrina bíblica, né? Está na palavra. A palavra é única, é verdadeira. É aquilo ali e aquilo ali. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Glórias a Deus. Amém. Antes de concluirmos aqui a nossa aula, eu gostaria de convidá-los a um momento muito importante,
Nosso né, ofertório. que é o momento do ofertório, né? É um momento gracioso, um momento glorioso em que você tem a oportunidade de contribuir com a obra de Deus, né, com a casa do Senhor. E você se sinta à vontade para ofertar na casa do Senhor. Aqui embaixo vai estar os QR Codes, conta da igreja, né, PicPay, Pix. E também nós temos o nosso projeto Mil Valentes. Mil Valentes. Nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso que o Senhor nos concedeu, um presente. E nós queremos que, se Ele nos deu, Ele conta com você para ajudar que essa obra seja realizada. Né? Então, fica à vontade para falar do projeto Mil Valentes para outras pessoas e ofertar na casa do Senhor. Amém. Então, vamos aí tocar um louvor, né? A Amanda vai colocar um louvor para a gente. Bem aí, legal, pra né, vocês mano? poderem Bem legal aí. ofertar. Amém? Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, nome sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nossa vida está firmada em Ti, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Glória a Deus. Então, juvenis, concluindo aqui a nossa lição de hoje, né? Os falsos profetas, eles são pessoas que eles ensinam heresias, eles pervertem a sã doutrina. Eles parecem com servos do Senhor. Parecem. só. Eles têm uma aparência de servos, né? Mas como, não são. né? Eles são como ovelhas, mas por dentro são lobos lobos. ferozes. Né? Eles parecem como servos, mas não são, né? Jesus ali falou com os discípulos para não serem enganados por esses falsos profetas. E naquela época o próprio Jesus estava aqui na Terra. Hoje nós temos o Espírito Santo e ele também testifica em nossos corações acerca disso, né? Ele vai falar conosco, né? Nós vamos ver uma pregação, nós vamos, à luz da palavra do Senhor, nós vamos ter um entendimento, nós vamos saber o que é a verdade, o que é falso, né? E nós temos essa direção do Senhor.
Né, e ainda hoje, né, a gente precisa estar vigilante, né, como o Lucas falou, estarmos atentos à voz do Espírito Santo, lendo a palavra em oração, em jejum, para não seguirmos esses ensinamentos, né, antibíblicos. Sim. Amém? Amém. Eu gostaria aqui de fazer algumas perguntas, eu gostaria que você me ajudasse a responder. Vamos lá. Professor Lucas, uma pergunta como que Jesus, com o que, né, Jesus comparou ali os falsos profetas? Quem sabe aí? Comenta Põe aí no no chat aí. Depois dessa aula, eu acho que tá todo mundo Não é sabendo, né? Tá possível todo que mundo vocês por não vão dentro. saber essa. Essa tá muito fácil. Fácil demais, né? Como a gente falou no começo, ele comparou os falsos profetas a lobos vestidos em pele de ovelha, pele de cordeiro. Exatamente, né? E Alan, agora eu te pergunto, Pode perguntar. quem eram os falsos profetas na igreja primitiva? E aí, pessoal, quem eram os falsos Responde profetas? aí pra gente. Responde aí pra gente. Não vai ter prêmio não, só responde aí. Bom, eles eram os mestres ou doutores que ensinavam as heresias, né, as falsas verdades, né, aquilo que desviava ali da sã doutrina, Isso aí. né, da palavra de Deus. E agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quais eram as heresias mais comuns ensinadas pelos falsos mestres? A gente falou lá no começo. Eles eram da prática judaizante, né? Eles falavam da prática judaizante. A prática da idolatria também, eles falavam acerca da imoralidade sexual e da negação de que Jesus Cristo veio em carne, se tornou homem e veio aqui nessa terra. Exatamente. Uma outra pergunta também, né? Vamos ver, a gente acabou de falar aqui, comenta aí no chat. O que devemos fazer perante o ensino que é contrário ao evangelho de Jesus Cristo? É simples, mas difícil, porque você tem que estar ligado. A gente tem que rejeitar. A gente tem que simplesmente rejeitar, pegar aquilo ali e jogar no lixo. Né? No lixo, igual o nosso pastor fala, não serve de nada. Serve de nada, não presta para nada. Né? Qual a melhor forma de se prevenir contra o engano dos falsos profetas? Conhecer a palavra do Senhor. Somente Ela é a pela espada palavra. de dois gumes, corta afiadamente, é a palavra do Senhor. A gente tem que estar por dentro da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Amém. Então, queridos, que nessa manhã vocês possam receber de Deus este ensino, que seja importante para a vida de vocês. Mais uma vez, Amém. Lucas, é um prazer estar aqui com você. Eu que fico honrado de né? estar aqui. É uma grande bênção. Espero voltar em breve aqui, não sei, né? Mas foi muito bom estar aqui com vocês, com o Alan. Aprendi muito também. É um aprendizado muito importante para todos. Glória a Deus, né? Então, vamos orar, encerrando mais essa manhã de Escola Bíblica Dominical. Amém? Amém? Pode orar. Nosso Deus e eterno Pai, glorificamos ao Teu nome. Seu Deus, por o Senhor nos ter dado este rico ensino, por Deus, por esta aula maravilhosa. Seu Deus, por sermos conhecedores da Tua palavra, em que, ó Pai, nos dias de hoje, nessa sociedade, ainda há, Seu Deus, muitos que falsamente pregam, Seu Deus, contra a sã doutrina. Meu Deus. Mas, ó Pai, nós temos a Tua palavra, o Espírito Santo, Seu Deus, para nos guiar, ó Pai, num caminho rumo à eternidade, ó Pai. Amém, onde, ó Pai, essas heresias, essas mentiras, não, ó Pai, têm entrado em nossas mentes e nossos corações. Te glorifico pela vida de cada um, Seu Deus, que nos assiste nesta manhã, pela vida dos juvenis. E pedimos, ó Pai, continue conosco, nos abençoando, e logo mais no culto dessa noite. Nós oramos assim gratos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus, até o culto A à paz noite. do Senhor, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.